Obrigada de novo, obrigada a vocês. Maravilhoso, né, Santa? E essa mãe aqui que deixou todo mundo chorando. Bom, a gente começa, né, aquecendo aqui, ainda não chegou nenhuma pergunta, e eu trabalho na Fundação Florestal, né, e a nossa mesa aqui, os três primeiros, nossos convidados especiais, colocaram, né, o Tupã fez uma declaração que eu acho que é muito importante que você falou, Tupã, que vocês ficam tristes, né, pela forma como algumas vezes a Secretaria do Meio Ambiente, né, o governo do estado trata vocês, né. Então, acho que essa questão que eu vou colocar para vocês talvez seja um pouco audaciosa, mas como o auditório está meio vazio, acho que não tem problema, né? Eu queria que vocês, cada um de vocês, né, o Tupã, o seu Antônio e a Ana, falassem assim um pouquinho só, não precisa falar muito tempo, da relação que vocês têm com os gestores das unidades de conservação que vocês estão mais perto, né? Não uma relação imediatamente agora, mas como é que vocês sentem isso desde quando vocês se lembram? Ontem, hoje, o que nós conversamos e o que muitos vocês não estiveram, né, um pouco, mas o que muitas pessoas trouxeram foi que um certo otimismo, né, que o trabalho que a gente tem fazendo, nós, agentes públicos, nós, funcionários, a gente tem se dedicado muito para uma boa relação com vocês. Talvez isso ainda não esteja no ponto, né? Provavelmente não. Mas eu queria ouvir um pouquinho, se vocês pudessem falar para a gente, como é que tem sido essa relação ao longo do tempo e o que vocês gostariam, né, dizer para a gente, o que seria importante para a gente melhorar nessa relação. Quer começar, Ana? Bom, assim, lá em Ubatuba, a gente tem até uma boa relação assim com o gestor, né? No ano passado, na última eleição do conselho lá, eu fazia parte do conselho, né, gestor lá do parque, né? Só que assim, para mim, assim, para minha comunidade, né, a gente fica meio desestimulado de estar participando, principalmente por ser da forma que né, por não ser uma coisa deliberativa, né? O conselho é consultivo, né? Assim, né? Aí eu acho que já vem as decisões, né? As coisas assim, sempre de cima para baixo mesmo, né? Sem a nossa importância, assim, sabe? Sem ouvir a nossa voz. E a gente queria que a nossa voz fosse ouvida. Eu faço parte do conselho atualmente, né? Eu faço parte do conselho gestor da APA-Marinha. Aí, com a APA-Marinha, assim, a gente tem uma boa relação. Com o gestor do parque, na outra gestão, quando era o Danilo, assim, a gente tinha uma ótima relação. Assim. O Danilo era uma pessoa bem bacana. Não sei se a gente podia, né, citar nomes, né? Mas agora eu já falei. Mas ele era uma pessoa super bacana, assim. E com a nova gestora do parque, assim, a gente ainda não tem aqui assim uma relação estabelecida, né, por um pouco de desinteresse, assim, né? Ela chegou no território, assim, né? Já faz um tempo que ela está por lá, né? A gente fica meio receioso, né? Porque a gente sabe diante da política, né? Da situação do país, assim, que o país se encontra, né? A gente fica receoso mesmo por conta das concessões, de privatizações, e como ela vem
de um parque, né, de Campos do Jordão, né, que, né, é complicado, né, assim. Aí a gente fica meio de, sabe, assim, às vezes a gente até não dá tanta entrada, mas eu acho ruim porque ela chegou e nem se apresentou assim direito para a comunidade, sabe? Aí eu acho que isso já dá aquela, né, ela já chegou assim mostrando, né, para que veio assim também. A gente tem medo mesmo. Na minha fala eu queria ter falado uma coisa, eu esqueci. Sobre uma situação que aconteceu lá no Batumirim, que, como a gente é penalizado, assim, é criminalizado, aconteceu lá uma coisa que abriram uns caminhos na trilha, lá que é o antigo caminho do telégrafo, né? E é um caminho importante para a comunidade, né? Tem muita importância para a comunidade. E abriram umas trilhas lá de 4 metros. Uma trilha de 4 metros, para mim, dá para passar um carro, né? Uma coisa bem grande. Não é nem uma trilha, né? Fizeram um caminho mesmo, né? E aí a gente até foi perguntar, né, lá no parque o que aconteceu. Só que aí ninguém falou nada, ninguém sabe. Aí ninguém sabe. Aí se vai alguém lá roçar, né, limpar a sua roça lá, e o pessoal não pode mais fazer uma trilha de 4 metros, né, de largura, assim, é bem complicado, tá? Desculpa aí ter me prolongado, tá? Obrigada. Olha, eu principalmente nós como comunidade quilombola, nós até hoje nós se damos muito bem com o pessoal do parque de trabalho. A gente sempre tem uma boa relação pessoal. Inclusive, o que faz falta, que talvez tem alguma coisa que a pessoa fica meio assim, como a colega está colocando, fica meio assim de longe, porque é falta talvez de uma conversa mais assim, uma conversa mais justa, para a pessoa, eles entenderem o nosso lado e nós também entender o lado deles. Porque, assim, tudo nós corremos atrás aí de nós que não fosse a parte ambiental. É muito importante. Mas só que tem de ser um meio ambiente com gente. E outra coisa, tudo nós que vivemos no campo, dependemos do meio ambiente, dependemos desse trabalho. Só que talvez alguma pessoa que vai da parte, assim, gestor, ele também não tem aquela relação com a gente assim próximo, ele não entende o lado nosso, então, para a gente trabalhar. É como a gente, eu vou me alongar um pouquinho aqui, é como a gente tinha uma diferença na parte ambiental, sobre roça. A gente fazia a roça, depois, então, não tem uma consulta. Às vezes chega uma polícia florestal, chega lá e vai multando sem consultar as comunidades. Eu acho que o principal, nós como vivemos dentro daquele campo, tomando conta daquela área de diversidade que tem lá, nós temos o direito de ser consultado também. Porque é um direito dele, mas nós também temos esse direito de ser consultado. E talvez é uma multa e não temos essa consulta. Por que são multados? E a gente chega, então, porque eu sempre coloco assim, eu acompanho, eu faço parte, eu sou conselheiro do Parque Intervale, sempre fui conselheiro do Parque Intervale. Então, o que acontece? Eu acho que é o seguinte, quando eles falam, a gente vê aqui no papel uma série de setor que é parte de ambiental. Mas eu sempre coloco o pessoal com todo respeito, mas sempre coloco assim, mas nunca teve uma pessoa que saísse da parte assim da Secretaria Ambiental para ir mostrar para nós onde é que está uma... Eu até conheço, porque eu vivo lá dentro, me criei lá dentro, e a gente conhece a fundo aquilo lá. Não conheço no papel, conheço no dia a dia, porque eu vivo lá dentro. Mas tem pessoa que chega, nunca foi uma pessoa mostrar, escuta aqui, isso aqui é uma área de APA. Eu faço parte da APA Quilombola. Eu sou conselheiro. Onde é que está a APA Quilombola? A comunidade não sabe. Onde está o mato ciliar?
Nem todos sabem. Onde é que está a área permanente? Nem todos sabem. Onde é que está o cinturão? Nem todos sabem. Então, isso tudo esse local que é colocado, nenhuma das comunidades não conhece, porque não tem uma pessoa própria. E isso aí joga a pessoa muito para longe um do outro, afasta-se muito. Aí o pessoal, o gestor do parque, tem ensino de conversar com a gente, tem ensino de conversar com ele, porque não quer uma conversa corretamente para poder entender, porque não teve pessoa que demonstrasse para nós esse local. Então, isso daí, para nós, é importante nós ter esse conhecimento, porque eu acho que a relação do parque, junto com as comunidades, ela não tá distante da gente, assim, de a gente se afastando por assim, uma falta de entendimento. Está fazendo falta uma conversa para a pessoa entender o que está se passando. Porque, na verdade, eu quero tornar a pedir desculpa, mas, na verdade, hoje, se analisar bem, o pessoal participa de gestor do parque, mas não conhece a realidade que o pessoal que vive lá no campo dentro conhece. Porque é o seguinte, nós sabemos, até poder plantar, nós sabemos de plantar, poder colher, fazer a roça, e aonde que nós reivindicamos sobre essa parte, porque assim, sobre a licença nossa, chega tudo atrasado. O que acontece? O que nós fazemos? O que o agricultor mora no sítio, e se ele não pode plantar, vive cuidando de uma Mata Atlântica de mais de 500 anos, como eu venho do meu tataravô, foi escravizado na senzala do município de Eldorado, do Caiacanga. Eu venho de família de 500 anos, da minha família. E aí, a gente veio lá, mantendo aqui tudo a vida lá dentro, e ninguém não tem acesso sobre aquilo, porque é uma falta de informação até da parte da secretaria com nós, para poder chegar a essa conclusão de nós entender, eles passam a entender, não entender, porque se nós fôssemos uma pessoa destruidora como nós, não só nós, mas tudo indígena e tudo mais, não existia Mata Atlântica mais em parte nenhuma, porque nós tínhamos acabado com tudo, mas apenas nós somos construidores daquilo que nossos antepassados sempre trabalharam e deixaram para nós. Então, por que nós reivindicamos a titulação das nossas terras hoje? Porque nós, se não tiver a terra titulada, nós não podemos dizer que não temos autorização de roça, porque não temos ali um setor que nós podemos fazer aqui. E nós, o que nós queremos? Nós queremos a titulação da terra, principalmente, e queremos assim, quanto mais depressa, a liberdade para nós fazer nossa roça, que não podemos ficar sem fazer nossa roça, que é o que mantém. E essa roça que nós fazemos lá nas nossas comunidades, em todas as comunidades, não só na minha, eu estou falando em geral, em tudo pessoal que mora tradicional, é o que traz mesmo para essa juventude hoje comer coisa orgânica, que sempre nós comemos. Eu já comi um monte de veneno, já comi porque pela minha idade, comi muita coisa muito natural, tenho comido muito veneno. E hoje a juventude está criando, aí nasce um menino aí com 3, 4 anos, esse neném aqui, daqui a pouquinho ele está mais alto do que o de altura, mas só que ele não tem uma força de espírito, aquela coragem, não tem aquele ânimo, por causa da alimentação deles, que é muito fraca demais. Ela desenvolve, mas ela não tem uma proteína que segure. Então, é o ponto que nós reivindicamos sobre a nossa cultura, para nós sempre plantar, para ter nossa cultura, ela ser uma cultura natural, para poder, nem todas ela vai ser natural, mas o que nós puder, para nós poder amanhã ter esse futuro, dessa quantidade que nós estamos dando hoje, eu com 73 anos de idade, como tem muitos aqui, da idade dessa quantidade, porque eu trabalho em qualquer serviço que precisar, dentro do meu conhecimento eu consigo trabalhar. Então, eu queria colocar para vocês e tenho a agradecer por isso. Obrigada, senhor. Tupã, você. Mais uma vez, boa tarde. Então, a questão indígena em relação gestão, né, gestão ambiental em relação a essa questão de gestor, né, tem muito essa questão política, né? Tem muita questão política que envolve o interesse, né, do Estado. E aí nós indígenas, nós temos os nossos tecuais, né, no litoral, e já, né, desde década de 80, 90,
né? As tecoás, no Vale do Ribeira, né, por exemplo, 2, 3 tecoás foram judicializados, né? O Paranapuã, aqui no Jaraguá mesmo, né? Logo depois que o ministro da Justiça assina uma portaria declaratória, né? Então é complicado, assim. Nós somos Guarani, vivemos sempre da mata, né? E a mata para nós nos dá a manutenção da nossa cultura, né? O uso da ervas medicinais, do plantio, da roça. As roças Guarani sempre foi tradicional, né? Jamais, nunca a gente usou plantações assim, usando mecanização, né, digamos assim, né? Então, e aí, né, essas questões estruturais, por exemplo, às vezes a gente precisa de uma escola, um posto de saúde, né? Essas questões, né? E aí, então, quando a gente vê que as nossas aldeias, né, foram judicializadas, né, a gente cria, assim, a gente se afasta ou fica difícil, né, a aproximação e o diálogo, assim, de chegar junto ou acompanhar, enfim. E aí tem muitas vezes, os gestores locais, né, a postura que eles usam, né, não, eu estou aqui para cumprir ordem, né? Muitas vezes, muito assim, não tem uma abertura de diálogo, ou algumas roças que a comunidade, mesmo as comunidades tradicionais, né, já aciona a polícia ambiental, e a polícia ambiental vai lá e não quer saber, e já vai e multa todo mundo, né? Daí essas dificuldades que, né, agora, né, na questão política, né, na questão das demarcações, né, das terras, reconhecimentos, aí o governo do Estado se posiciona contra, né? Essas questões acabam que nós sempre, como eu disse na primeira fala, procuramos o diálogo. Muitas vezes, nós viemos aqui na secretaria umas 2, 3 vezes já, propondo um grupo de trabalho, né, para que tenha uma aproximação enquanto território, né, porque tem uma questão, né, quando a demarcação de terra é reconhecida ou demarcada, torna-se terra da proteção da União, né? E aí, então, essas questões em debate, em discussão junto com o governo do Estado, porque o parque estadual, sendo parque, é patrimônio do Estado, né? Então, como é que se dialoga isso, né, na questão de territórios indígenas, né? Há uma discussão no próprio IBAMA, né, no Ministério do Meio Ambiente, né, de uso compartilhado enquanto território, né? Ou esse uso compartilhado, de que forma podemos, de fato, assim, dialogar ou estruturar, enfim, eu acho que precisa muito isso de aproximação. Agora, como eu disse, a gente lamenta muito quando somos chamados, né, de invasores, né, que somos paraguaios, ou que nós não somos daqui, somos povo originário, somos Guarani, nós falamos o nosso idioma, nós cultivamos o nosso plantio, a nossa religião própria. E é por isso, enfim, gostaria muito, assim, né, muitas vezes, como eu já disse, já viemos aqui, colocamos essa proposta de fazer o grupo de trabalho, junto com os povos indígenas, comunidade, FUNAI, e a gente não tivemos resposta, né? Então, é importante para nós, para mim, que eu sou Mbuiá Guarani, eu moro na Mata Atlântica, nascido e criado. A
Mata Atlântica está porque nós estamos nelas e a nossa força conjunto, né, com o povo indígena, Guarani, comunidades tradicionais, caiçaras e quilombolas junto, estamos numa luta, né, de que de fato assim respeite a nossa vida, o nosso costume, a nossa cultura, para que o Estado, né, tenha essa abertura de diálogo, porque se não tem abertura de diálogo, vai ficar sempre assim, né? E aí, quando vai levar uma discussão para local, né, no espaço, né, mais local, assim, dos gestores, aí sempre apresentar demandas ou alguma recomendação que já é discutido de gabinete, né? Então não há uma abertura, pode questionar aqui, pode melhorar aqui, não. Aí fica muito difícil assim para uma aproximação. Então a gente quer de fato assim aproximação que tenha diálogo, de fato que possa estar dialogando na questão territorial. Muito obrigada. A Marina avisou que a gente tem 15 minutos. E aí tem aqui 3 perguntas para a Neide, 2 perguntas para o seu Antônio e uma pergunta mais geral. Então, Neide, eu vou ler as 3 suas, aí se você quiser depois repetir. Então, aqui. Como um interessado poderia participar do processo de implementação de alguma SAF? É preciso ter acesso ao projeto e ajudar... É possível, né, ter acesso ao projeto e ajudar a replicar em outros locais? No final da apresentação, você comentou da importância de fortalecer a autonomia, o empoderamento e a organização dos agricultores. Estão pensando em inserir atividades formativas e oportunidades de participação dos produtores desde as fases iniciais dos nossos projetos? Os projetos e políticas públicas da SMA não deveriam ter ênfase maior na formação e educação ambiental? Qual sua opinião? Essas 2 perguntas a pessoa não se identificou. Aí, você passa para a Neide? Aí uma terceira pergunta que é da Quênia. A partir da percepção de que estamos em um momento de mudanças de paradigmas no sistema ambiental e das mudanças que ocorreram a partir do PDRS, como podemos aproveitar esses resultados para dar continuidade aos nossos trabalhos na SMA? Ok, Neide, depois de você, então, a gente ainda tem mais 2 perguntas. Eu respondo primeiro? Responde tudo, por favor. Acho que eu vou fazer uma... Aí, sobre a questão relacionada ao fortalecimento da autonomia, empoderamento dos agricultores, né? Então, a gente fez atividade, não sei se... nós fizemos capacitações ao longo de todo o tempo do PDRS que a gente trabalhou com sistemas agroflorestais. Então, foram dentro dos projetos, né, as organizações propuseram, a gente fez reuniões com as organizações, pedindo a participação dos agricultores para discutir o projeto. Então, pensando na questão realmente de formação e no sentido amplo, não só de conhecimentos relacionados à SAF, mas até, de certa forma, num aumento da participação, da tomada de decisões, então, no sentido amplo. A gente fez intercâmbios, fez várias visitas, então, entendo que desde o começo a gente fez esse tipo de atividade,
No caso do PDRS, a gente, para lançar os editais, a gente fez algumas, que pergunta aqui sobre participação dos produtores desde as fases iniciais dos projetos, né? No caso do PDRS, a gente fez algumas discussões com órgãos de assistência técnica que estavam convivendo e mais próximos dos produtores, dos assentados, que a gente estava vislumbrando como principal público-alvo. Então, com o INCRA, com o INTESP. Naquele momento, a gente, antes de lançar o edital, a gente não fez consulta. Mas, para novos projetos, a gente está imaginando, inclusive para o próximo intercâmbio, conversar um pouco sobre essa questão de aspectos que precisariam estar sendo contemplados em novos projetos. Então, a gente tem tentado internalizar isso para próximos projetos. Então, essa questão de discussão vai acontecer, né, de visão para novos e tal, no nosso próximo intercâmbio em relação às SAFs. Da mesma forma, em outros, a Helena comentou antes sobre questões, ações relacionadas a florestas multifuncionais e tudo mais. Então, a gente tem ouvido outros segmentos para formatar os projetos. Então, essa prática tem sido internalizada. Aí a questão se deveria ter maior ênfase na educação ambiental. Qual a minha opinião? Hoje, acho que a Secretaria ela trabalha com a questão da educação ambiental de uma forma bem ampliada, né, que passa por conhecimentos relacionados a temas ambientais, mas ela vai na direção da sustentabilidade, na direção do empoderamento das pessoas. Então, acho que o que a gente fez no PDRS está bem alinhado com essa nova perspectiva da educação ambiental, né? Então, isso a gente já fez até uma discussão bem recente com técnicos da casa. Aí, sobre a questão de como... deixa eu ver aqui, está aquele aqui. Percepção das mudanças e como podemos aproveitar os resultados para dar continuidade aos trabalhos da SMA. Então, acho que a primeira coisa é realmente a gente fazer o que a gente está fazendo e mais, mostrar um pouco mais esses resultados, os aprendizados, né? E acho que a gente está fazendo. Então, na questão do protocolo de transição agroecológica, ele tem uma interação grande com o PDRS, a gente está aproveitando parcerias, está ampliando e utilizando os conhecimentos, as parcerias já estabelecidas, né? Em relação aos aprendizados com o SAF, também a gente acho que vai poder utilizar isso até um pouco em algumas questões até da adequação ambiental, né? Seja com parceiros institucionais, nos assentamentos, seja alguns aprendizados para ver a questão do SAF em APP, SAF em reserva. Então, acho que a gente tem como usar os resultados. E está começando a fazer isso. No caso de como ter acesso a processo de implementação de algum SAF, né? Então, em relação ao PDRS, o projeto está no final. Não sei se era isso se as pessoas estão interessadas. Então, acho que a gente tende agora, voltando passando o período eleitoral, a organizar no site um pouco as informações sobre SAFs em geral, mais do que do PDRS, né? A gente talvez tenha, a Helena comentou, a perspectiva de ter um próximo projeto da Secretaria, o AgriProclima, e viabilizando-se, ele vai ter uma linha de SAF. Aí a gente vai fazer divulgação, até para pessoas que tenham interesse de implantar, saberem e se candidatarem nos editais. Aí é possível ter acesso ao projeto, é possível ajudar a replicar em outros locais. Acho que, na verdade, é o que a gente quer, da Secretaria, os parceiros do painel, e acho que a gente tem feito algumas discussões para
que caminham no sentido de implementar com menos recurso, porque o PDRS ele teve um tempo e um recurso maior. Agora, o desafio é a gente fazer isso e aplicar com menos recurso, né, com outras parcerias. O EAD. Para conhecer mais sobre o SAF, eu mostrei antes também que a gente tem um EAD que tem tem informação sobre todas as etapas, desde a implantação até a comercialização. Desculpa, Neide, está acabando o tempo. A gente tem, então, aqui, para finalizar, essas duas perguntas, né? Uma pergunta da Carol, aqui para o senhor Antônio. Então, ela manda um recado aqui. Muito feliz de rever o senhor e o mapa que fizemos juntos para mostrar a conservação da biodiversidade no território de Pedro Cubas. Mas ela faz pergunta também. Quais cultivares puderam ser resgatados com a feira de sementes que estavam se perdendo? E qual a importância deles para a segurança alimentar e a biodiversidade? Sim, a segurança dessa feira de semente, porque, principalmente, como eu já tinha colocado, a gente perdeu muita semente que nós perdemos. Aí a gente entrou num detalhe, como é que nós ia conseguir a semente. Aí, o que nós fizemos? Até nós tivemos a associação e as comunidades, tudo, resolvemos de nós ver o meio mais fácil para nós conseguir resgatar essa semente nossa. A gente fez o que a gente sempre comprava, assim, para plantar essa semente da Casa Agricultura, mas a gente bolou a ideia de nós fazer um paiol de semente, porque a semente que tem do governo, ela chama banco de semente, e nós, como quilombo e tradicional, nós bolemos de fazer paiol de semente. De acordo com nós sobrevivia na roça, aí nós fazíamos um paiol para acumular aquela semente até deixar ela lá na roça por um bom tempo. Então, nós resolvemos fazer esse paiol de semente, nós usando essa nossa semente crioula, que ela vai aturar até base de 4, 5 anos para poder, ela nasce, plantando, ela continua nascendo. Então, fizemos um paiol de semente, mantemos esse paiol de semente e temos um paiol de semente, até que nós temos lá em Eldorado um paiol de semente, porque essa semente nossa, então nós não vamos perder ela nunca, porque nós temos esse paiol de semente, ela é mantida, e nós perdemos uma semente, nós corremos lá e temos de onde recuperar. E essa semente tradicional, ela é uma semente que ela é praticamente natural, e além de ser natural, ela é uma semente assim, não tem nada de agrotóxico, né? É uma semente pura, e é muito aturativo, ela atura muito tempo. Aí a gente fez esse trabalho, hoje aí montemos essa feira. Essa feira hoje, nós já tivemos época de variedade dentro da nossa feira lá. A segunda-feira nós tínhamos variedade de 200 tipos de produtos, assim, com várias diversidades. Mas tem alguma semente que não tinha mais, que daí voltou? Temos. Qual que era? Nós tínhamos perdido a semente do milho roxo, nós conseguimos. Perdemos a semente do arroz, que é o arroz Taporanga, nós conseguimos de volta. Perdemos a semente do arroz paulista, conseguimos também. A gente tinha aquela semente antiga que nós chamamos de feijão de corda, né? De rama, sabe? Conseguimos. Então, nós temos uma variedade de sementes que nós conseguimos de volta depois dessa feira. E isso incentiva muito nós continuar com essa feira até quando nós tiver vida, continuar com essa feira, porque nós vamos repercutir para muitas pessoas que não têm semente. Inclusive, a gente nós tivemos em Pardinho, levei semente de cá. Hoje eu tenho uma saudação dos caras de lá que vem cá, chega aqui, fala assim: Antônio, daquela semente que o senhor repassou, nós estamos colhendo dela. Então, isso para nós é muito importante. Então, isso é a validade. Muito bem. Duas, Marina, pode? Pode. Então, essa outra pergunta também é da Carol, e é uma pergunta para a Ana.
Também para o senhor Antônio, Sim. mas também para os outros da mesa que talvez saibam. Então, ela pergunta: há algum canto de trabalho ligado aos mutirões de roça dos quilombos do Vale do Ribeira que esteja em atividade ou que possa ser resgatado? Sim. Principalmente eu mesmo, lá no Vale do Ribeira, eu planto arroz. Plantei o ano passado, eu fiz um mutirão de colheita de arroz com 68 pessoas. Colhei mais 68 pessoas. Lá o que nós fazemos, no mutirão, a gente chega, mata um capado, ali faz o pessoal comer tudo, todo mundo come, ali tem bebida, tem tudo, o pessoal almoça, janta, toma café, tudo que nós usamos, tudo que nós usamos é tudo da roça. Mistura de café é tudo da roça, não tem pão, nada, é tudo coisa da roça que nós usamos. Ali é o cuscuz de arroz, é a corulha de mandioca curtida, ali é o biju, tem uma série, inclusive passar ali na Bahia, o pessoal faz aquele bijuzinho que nós chamamos de biju Santo Antônio, um biju redondinho, então faz de todo esse tipo de mistura de café, da roça. A gente pega, faz uma paçoca de amendoim com rapadura. Olha, tem uma série de coisas que a gente faz lá na roça. Então, nós vamos no mutirão, o pessoal trabalha quando é a parte da noite, então ninguém não vai pagar dia de ninguém, é uma troca. Então o dia do pessoal recebe, aí fazer um forró, o pessoal dança a noite inteirinha, acabou o forró, tudo vai embora e tá pago. Então é isso aí que nós fazemos na roça. Quer falar? Então, para a gente, né, assim como ele falou, né, no sistema de mutirão, né, antigamente, né, funcionava muito e era assim mesmo, né? A pessoa ia, trabalhava, né? E a paga, né? Era com o fandango, né? Para a gente, para o caiçara, né? E lá em Ubatuba até hoje, né? Se mantém essa cultura, né? Eu danço, né? O fandango, as modas do Chiba, que ainda existe lá em Ubatuba, e meu marido é tocador, né? Meu marido é rabequista. E a gente está em atividade, né? E lá em Ubatuba também, né? Hoje em dia se perdeu um pouco, né? Essa essência aí de se cantar assim, né? Com o trabalho, né? Porque é um trabalho até pesado, apesar que assim, né? Ameniza, né? O cansaço, né? Mas se perdeu um pouco, né? E hoje em dia está se voltando, principalmente com a agrofloresta, né? O sistema agroflorestal. O pessoal tem feito muito esse sistema dos multirões. Aí durante o dia se trabalha e à noite é feito a musicalidade com o fandango caiçara. A gente está sem tempo. Sim. Não só inclusive esse sistema de mutirão é muito importante, hoje está incentivando muito o pessoal plantar, porque o pessoal tinha perdido essa cultura e depois a gente começou a resgatar ela de volta, e aí com essa animação da feira de semente, tudo o pessoal está animado a plantar, porque faz o mutirão, ele não vai arrancar do bolso dele aí R$50 para poder pagar um dia, ele paga tudo porque uma troca aí de uma mercadoria trocando um por outro. Então, é muito importante o mutirão, e isso daí é o que vai alavancar essa cultura que nós fazemos, é orgânica que está sendo, esse sistema de mutirão. Tupã tem canto de trabalho com os Guarani? Tem. Para nós é normal, cotidiano até, né? Porque se junta os jovens, né? Recentemente teve o batismo do milho para plantio no Araponga, onde o pessoal da minha aldeia se deslocaram para lá, faz o ritual à noite, batiza a semente, depois para no dia seguinte plantar, né? Então, cada uma das regiões, né, ou aldeia, assim, quando chega esse período de plantio, realiza esses eventos culturais e religiosos, assim, porque tem que batizar essa semente para plantar. Então, a gente faz esse ritual. Renato, quer falar?
Você tem alguma contribuição nessa questão do Vale do Ribeira, dos quilombos aí? Não, eu quero pegar o contato. Gente, eu soube que o ano passado fizeram um mutirão lá, mas eu não tinha conseguido ainda. Agora muito obrigada. Então, a última pergunta é para a Neide. Quem fez foi a Ludmila. Aí ela diz assim: diante dos 2 pontos de vista apresentados da Neide, com dados da CBRN, e dos senhores Marcos, Antônio e Ana, que necessitam olhar para dentro da comunidade, como é possível juntar esses 2 pontos para melhorar e preservar a saúde da mata e da população? Essa pergunta é para você. Você quer que eu responda? Te ajudo. Eu acho que a gente tem, para conservação, recuperação, a gente tem que fazer parceria. E a parceria com a população tradicional ela é interessante, né? Então, acho que a gente tem que estabelecer o diálogo para que isso aconteça. Bom, aí eu não sei, né? São essas populações tradicionais, elas estão em unidades de conservação. Então, você é a Ludmila, né? Bom, para a gente encerrar, né, a nossa tarde, não vou falar em nome do Estado nem da Secretaria, apesar que eu represento o Estado, né, sou um agente de Estado. Mas a predisposição está aqui nessa mesa, está aqui nesse auditório, está nos 10 anos de EPBio, né? Acho que a predisposição existe, acho que o desejo, né? Acho que o desejo dos Guarani não serem infelizes, eu acho que ele está presente muito aqui nessa sala, em boa parte dos tomadores de decisão. A gente não conseguiu ainda isso fazer acontecer, né? Quer dizer, o Renato trouxe para a gente 12 mil anos de história, acho que de mais felicidade do que dos últimos 500 anos, né? Mas a predisposição de pensar nisso, de refletir sobre isso, acho que está, né? Se você nos traz essa pergunta, eu acho que é importante para a gente pensar. Então, muito obrigada a vocês e continuemos refletindo e fazendo acontecer, né? Assim. Obrigada, gente.